No lema, você tem duas. Você supôs duas coisas. Na Isso. segunda. Aí, ó. Nesse segundo, a medida de AE é igual a raiz e tal. O AB, no final, não tá ao quadrado. Só que quando você provou, no final da prova, ficou ao quadrado. Aí eu fiquei em dúvida se foi erro de digitação, alguma coisa assim. Sim, foi. Muito obrigado, viu? É só digitação mesmo? Que é o quadrado. Falta o Tranquilo. quadrado. E essa questão, Obrigado. a primeira aí que os meninos estão falando também. Tá, vamos lá para ela. Obrigado, viu? Porque aqui é o quadrado mesmo. Acho que aqui na prova, no final, a gente chega ao quadrado, né? É ali. Isso. Tá vendo? Obrigado, viu? Foi erro de digitação mesmo. Eu digitei duas coisas erradas aqui, o R e não botei o quadrado. Obrigado. Tá, vamos lá. Deixa eu abrir aqui da aula. Vamos abrir a lista aqui. Tá, é a primeira questão. Tá. Um círculo de raio R. Ah, aquela mesma coisa, né? Beleza. Que a gente estava discutindo da outra vez. Vamos lá. Então, me conte qual foi a briga aí, que eu quero saber de fofoca. Viu? Pode contar aí qual foi a discussão acalorada que vocês tiveram, que eu quero saber. Ah, ok. Tudo bem. Mas, contem, qual foi a dúvida de vocês? Aquela mesma coisa, né? Que a gente tinha um ponto dentro, né? P e um ponto fora. Olha lá, pelinha. Qual é o problema aí? Pessoal, é porque estava tendo um debate entre Davidson e Wesley lá no grupo. Eu não me meti não, porque eu não sabia falar muita coisa. Mas eu estava conversando com eles no privado, porque eu estava também tendo uma ideia junto com o Thiago. Aí ele falou aí, ó. Tá. Pitágoras e relacionando tudo. Ó. Tá. Não, o problema é o seguinte, né? O que é que você quer? Você quer encontrar um ponto P, né? Um ponto B, como vocês estão falando aí. Um ponto B aqui. E o pé da perpendicular aqui, né? O que eu chamei de A, vocês chamaram de A. Beleza. E aí você quer encontrar uma coordenada de B de forma em que OB seja o raio, não é isso? A ideia é, vou até escrever aqui, ó, queremos determinar OB, que ó, né? De forma que OB, a medida de OB seja o raio, e B pertencente a essa reta M aqui, né? Tá? Ok? Também, pode ser também. Como o Wesley falou aí. Ou seja, se você quer que OB seja o raio, né? Você quer determinar uma coordenada para B, né? Esse é o ponto. Então, você vai ter o seguinte, né? Você tem um sistema de coordenadas, tá? Para esse. Deixa eu pensar aqui. Você quer aqui o seguinte. Deixa eu apagar aqui. OB ao quadrado. Isso vai ser verdade, né? OA ao quadrado mais AB ao quadrado. Isso, AP é menor do que o raio. Tá, vamos lá, deixa eu ler aqui. Tá, vamos, peraí.
Não, não, não. O desenho não prova nada, tá? Eu quero que esse B esteja aí. Estou tomando o B aí. Tá? Olha o que eu escrevi aqui. Queremos isso. Queremos B que satisfaça isso. O desenho é só para dar uma ideia da prova, mas não quer dizer que eu já tomei B exatamente aí. Tá? Eu quero encontrar esse tal B. Ok? Tá, o Wesley falou o seguinte, a P é menor do que R, tá? Isso é verdade. E a P é menor do que a B. Sim, se você disser, né, que você vai encontrar não só um B aqui, um B de forma que isso aqui aconteça, né? Aí eu concordo com você. Tá? Logo, o ponto B... Não, agora, por que o ponto B é raio? Esse é o ponto, né? Em que momento você garantiu a existência desse ponto B de forma que OB seja exatamente um raio? Isso que a gente não sabe, né? Mas será que eu consigo tomar esse ponto B de forma que ele de fato seja um raio? Ou seja, né? Eu quero isso aqui, ó. Ou seja, eu quero encontrar um ponto B, não que isso aqui seja satisfeito, mas que isso aqui seja satisfeito. R ao quadrado seja igual a isso. Se eu encontrar um ponto B de forma que isso seja verdade, acabou, né? Tá bom? Seja B um ponto na reta M. É isso. Como é que garante que OB é exatamente R? Como é que você garante que existe esse B em que OB é exatamente R? Não, 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 não. Tinha Não, que não, não. ser isso. Não, não, não. Por exemplo, se a distância do ponto A à reta M for 2 R's, por exemplo, como é que você garante que toma esse cara... Tudo bem, você pode tomar um ponto B que OB é R, mas um ponto B em M que OB é R não é um axioma, tá? O axioma não diz isso. O axioma é o seguinte, eu sempre consigo um segmento que o tamanho é R, mas o segmento com a restrição de que tem que estar aí em M não é o axioma que garante. Tá? Ok? Esse é o ponto. Tudo bem, você pode tomar um ponto B que OB seja R, mas aí depois você teria que provar que esse ponto B está na reta M, que eu acho mais complicado. Se a gente tomar um prolongamento dessa reta, professor, Qual reta? dessa reta, desse segmento AB, Tá. Para onde? Para a trás aqui? proposição prova isso. Sim. E aí? É uma corda que passa pelo centro. Então vai ser igual ao diâmetro. Não, mas como é que eu sei que B... Ó, o desenho não prova nada. Primeiro, você tá para dizer que isso aqui vai ser um diâmetro, você já teria que tomar B na circunferência, no círculo. Então, não necessariamente a gente tem a existência desse ponto. Não seja atraído pelo desenho, tá? É óbvio que o desenho te induz a isso, porque é muito intuitivo que vai ter esse ponto B. Então, muitas vezes a gente é levado a cometer esse erro, tá? Tá bom? Entendi. Entendeu? Tá. Contém, então, seja colinear. Mais uma vez, Luan, como é que você garante que intersecta o círculo? Isso, mais uma vez, é porque é intuitivo, aí você acha que a coisa é óbvio que vai intersectar, mas como é que você garante que o segmento vai de fato intersectar? Esse é o que está pedindo o exercício. A colinearidade de quem? Ó, vamos lá. Vou dar a ideia aqui do como é que você quer. Você quer encontrar um ponto B. O que é que você quer? Você quer encontrar um ponto B na reta, de forma que isso aqui seja verdade, ó. Isso aqui seja verdade. É isso que você quer. Será que existe esse ponto? Qual é a coordenada desse ponto B que eu vou tomar de forma que isso aqui seja verdade? Ora, esse tamanho OA, né,
E você determinar esse tamanho OA, ou preciso do OP ou do OP', que é fixo, né? Eu sei que OP é um tamanho fixo, tá? Eu consigo determinar esse tamanho, usando Pitágoras nesse quadradinho daqui, nesse triângulozinho daqui, tá? Ou seja, considere um sistema de coordenadas em que a coordenada de A é 0, por exemplo, só para facilitar. Eu até comentei isso aqui. Esse cara daqui é 0, tá? Esse cara daqui tem uma coordenada Pzinho, vou botar até assim, uma coordenada Pzinho, tá? E eu sei que, ó, Pzinho tem uma medida lá que eu vou chamar, sei lá, A. Você pode até chamar de A. Nem precisava tomar esse cara, mas tudo bem. Vamos chamar esse lado aqui de A. Se esse lado aqui de A, esse lado aqui a coordenada 0, esse lado mede P, então quanto é que mede isso aqui? OA vai ser igual a quem? OA vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado menos P ao quadrado. Beleza. Isso aqui é só para tomar OA. Mas não necessariamente você precisava calcular esse cara. Por quê? O que você quer é uma coordenada para B. Só você olhar aqui, AB, ó, AB é quem? É Bzinho menos A. Só que Azinho você tomou como sendo a coordenada 0. Então, esse cara aqui vai ser só Bzinho. Então, você quer encontrar a coordenada Bzinho de forma que satisfaça isso. Aí você vai e coloca. Bzinho vai ser igual a quem? A raiz quadrada de R ao quadrado menos OA ao quadrado. Pronto. Basta tomar B na reta M, no sistema de coordenadas que você fixou inicialmente, onde ele tem essa coordenada. Acabou. Esse ponto B é um ponto onde OB, com certeza, é o raio. Não precisa muita conta. Professor, agora que você falou não precisa muita conta, eu me senti... Não, eu olhei aqui agora que você mandou. Foi justamente por isso. Eu fiquei com vergonha agora. Sem problema. Olha, é só você tomar o sistema de coordenadas. Você pode tomar um sistema de coordenadas, ou seja, você coloca a régua sobre a reta que contém P'. A é o pé da perpendicular, tá? Então você sabe medir OA. É só botar uma régua aí e medir, tá? O que você precisa é encontrar um ponto B de uma coordenada para o ponto B, de forma que OB seja exatamente o raio. Então, para encontrar essa coordenada, você precisa encontrar essa coordenada B de forma que satisfaça essa equação. Tá? E aí é só isolar aqui agora quem é o cara. Isolando, você determina, pronto, a coordenada tem que ser essa, tá? E aí eu sei que agora B, com essa coordenada sobre essa reta, com certeza OB vai ser o raio. Na dúvida, substitui aqui na equação e vê se exatamente OB não vai dar o raio. É só você colocar aqui, ó, ao quadrado, vai cortar o OA, vai ficar exatamente ao quadrado que é o R. Não tem que trancar o curso, não. Tá? Não tem que trancar o curso. O que acontece é normal. O que acontece é o fato de ser intuitivo. Você, obviamente, acreditar que, obviamente, vai intersectar. Mas é aquela coisa, né? Provar o óbvio, muitas vezes, é muito complicado. E lembra que eu falei lá, esse daqui é um tipo de exercício que é o seguinte. Lembra que eu falei lá, muitas vezes, para você provar o óbvio, você recorre ao absurdo. Não é sempre. Esse daqui é um exercício muito de exemplo para isso, né? Que se você for tentar o absurdo aqui, complica mais ainda. Se você tentar falar o seguinte, suponha que P' não intersecta o círculo. Isso dá uma confusão. E eu sei disso porque não é a primeira vez que eu dou esse curso, e eu sei que esse exercício cria dúvida na cabeça das pessoas. Não, ainda não é aula de dúvidas, mas eu ainda quero dar aula. Mas realmente, a aula de hoje é um pouco mais curta, então eu posso perder mais um tempo aqui discutindo. Se vocês quiserem, segunda-feira a gente discute, eu entro um pouco mais cedo e a gente faz mais exercícios, tá?
Sem problema. Mas que bom que vocês discutiram isso. E assim, eu não estava na discussão, mas dá para perceber que pela forma como vocês falaram o motim, a discussão, vocês estavam contradizendo um com o outro, né? Uma ideia do outro. E isso é que é fazer matemática. É exatamente você refutar o que o outro argumenta, não aceitar, questionar e procurar solucionar o problema. Isso é fazer matemática, tá? Gostei de ver. Qual é a questão 6? Mostre que em um triângulo equilátero, o círculo inscrito e o círculo que possui o triângulo inscrito têm o mesmo centro. Claro, aí lembra que no triângulo equilátero o que acontece? O encontro das bissetrizes coincide com o encontro das mediatrizes, né? Lembra? Tudo aquilo a gente já provou já uma vez. Então, como tudo isso coincide, então é o mesmo centro, né? Tanto para o inscrito quanto para o círculo inscrito. Tá? E o 10, que alguém também falou aí, prove que uma reta pode cortar um círculo em, no máximo, 2 pontos. Ok? Essa daí também é outra parecida com a primeira. Outra que pode ter discussão. E aí eu quero que vocês discutam mesmo. Eu vou já dar uma dica aqui. Se você... Aí é por absurdo. Suponha que intersecta em 3 pontos, por exemplo. Suponha que intersecta em 3 pontos. Você vai encontrar aí triângulos isósceles, tá? Eu já estou dando dica. Você vai encontrar triângulos isósceles, onde os lados são o tamanho dos raios, e aí você vai ter uma contradição usando o teorema do ângulo externo, usa também. Você vai mostrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo, do triângulo que é formado aí, é maior do que 180. Essa é a dica que eu deixo para o 10, para a questão 10. Mas é uma questão parecida com a 1, porque é algo intuitivo, né? Você fala, claro que vai intersectar em 2 pontos, mas vamos provar. Qual é, Wesley? Você está falando? Essa pergunta é de... Desculpa, eu não sei se você ainda está falando. Isso. Você vai tomar mais de 2 pontos. Exatamente. Mais de 3 pontos na reta, então os 3 pontos colineares que intersectam o círculo. Aí é que você vai encontrar a contradição, porque nem desenhar você consegue fazer isso, né? Então, qual é o erro que está acontecendo no desenho, né? É aquela coisa, força a coisa acontecer ali. Pela ideia de Wesley, pode ser mais simples, professor? Qual é? É isso. Falou dos 3 pontos serão colineares. Não, mas é isso mesmo. Você vai supor, por absurdo, que o círculo intersecta a reta em 3 pontos. Então, os 3 pontos que estão na reta são colineares. Então, você está supondo isso. É a mesma ideia. O que eu estou falando é a que o Wesley falou. E aí, como você está supondo que intersecta em 3 pontos, né? A distância do centro para esses 3 pontos vai ser constante igual ao raio. Então, vão formar 2 triângulos aí, isósceles. Aí eu deixo que vocês pensem aí agora. Isso, exatamente. Riano entendeu a 9, Davidson também a 9. Tá, a 9, ok. A 9 é... Se eu der uma dica aí, acabou. É o teorema do ângulo externo. O que é o ângulo interno? Lembra o ângulo interno? Ó, esse cara daqui é o ângulo interno daqui. Mas esse daqui, quem é o ângulo interno desse? Ah, esse é o ponto. Tá? Qual é? G. Não, é verdade. Aqui agora tem razão. Deixa eu ver, Rian, concordo plenamente. Vou consertar isso, viu? No lugar de D aqui é H, viu? Desculpa, gente. É DF e GH. Foi um erro meu aqui de digitação, tá? É GH. Tá? Obviamente, GD não é nenhum arco. Né? É GH. Obrigado, Rian.
Tá? Antônio pediu a 3. A distância de uma reta M a um ponto P fora dela é a medida do segmento ligando o ponto P ao ponto de intersecção da perpendicular a M passando por P, com M. Prove que em um mesmo círculo, ou em círculo de mesmo raio, cordas congruentes têm mesma distância do centro. Tá? Isso. Essa daí também não é complicado, né? Se você tomar no mesmo círculo, vamos lá. Pega aqui. Pegar no mesmo círculo, em vez de pegar em dois, né? Tá pegando cordas congruentes, né? Vai ser até assim. Mas você tá pegando, tomando de forma que esse lado seja congruente a esse. Aí ele tá pedindo para provar o quê? Cordas congruentes. Peraí. Os dois centros, o ponto de intersecção dos círculos. Não, esse aqui. Os dois círculos. Não, peraí, a 3. Eu tô lendo a 2, né? Cordas congruentes tem a mesma distância do centro. Ou seja, a distância do centro é isso aqui, né? É você usar... eu acho que não é complicado. Aqui, você tem triângulo isósceles aqui, né? Esse cara. São triângulos isósceles. Né? E aqui a altura é a distância. Esse é o ponto. E por que essa altura é congruente? Congruência de triângulo, qualquer coisa que você quiser usar aí. Tá? Isso. As alturas são congruentes aí. Quem usa congruência aí de triângulo? Beleza, Antônio? Não é complicado não. Tá bom? Bom, se divirtam mais. Vamos para a aula aqui. A gente já discutiu bastante aqui e foi bem legal. Gostei da discussão. Tá bom? Vamos lá, gente. A aula hoje eu acho que é um pouco mais curta, a não ser que vocês tenham alguma dúvida em alguma prova, mas as demonstrações são simples, né? E as demonstrações iniciais. Então, antes de começar, a gente vai começar com trigonometria hoje, mas antes de começar, de fato, com trigonometria, acho que da aula anterior não tem nada que a gente possa usar aqui agora, né? Mas sempre existe esse slide, então não vou deixar de falar alguma coisa, né? Então, o slide aqui a gente viu o comprimento. Tá, vou do círculo. Tá. E aí, o que é que a gente... Obviamente, se a gente aprendeu a calcular o comprimento do círculo, né? Agora a gente também, de uma certa forma, apesar de eu não falei, sabe calcular o comprimento de arcos, né? Aí é simples também. Você sabe agora calcular o comprimento do círculo, sabe calcular o comprimento do arco. Tá? E aí, muitas vezes, você depende do ângulo, a medida angular. Você depende da medida angular. Então, mas a gente vai fazer isso mais na frente. Do arco. Só que é o seguinte, depois de ter visto tudo isso, a gente vai ver agora a trigonometria. E qual é a importância de trigonometria? É a trigonometria que faz... A gente viu lá os axiomas de medição de ângulo e medição de segmento. Mas em nenhum momento a gente discutiu como é que essas duas medidas se relacionam, né? Como é que a medida de ângulo se relaciona com a medida de segmento. E exatamente a trigonometria que faz isso.
É a trigonometria que faz com que a medida de ângulo se relacione com a medida de segmento de alguma forma. Tá? E é isso que a gente vai começar a ver hoje. Mas antes de a gente começar a falar de trigonometria, tá? Então, aqui, de uma certa forma, a medida angular se relaciona com a medida de arco, tá? Que a gente já fez, já sabe calcular o comprimento do círculo. Mas não uma correspondência direta entre ângulo e medida de segmento, tá? O que a gente vai, antes de falar, eu só queria falar uma coisa, que é esses pontos notáveis, só para a gente não... Acho que algumas pessoas já perguntaram, isso é o baricentro, isso é o circuncentro, isso é o incentro. Só para a gente, pronto, falou disso aqui uma vez na vida e agora a gente já pode até esquecer, mas que a gente não deixou de falar, tá? Então, só isso aqui. Primeiro, o baricentro, né, para qualquer triângulo, você já sabe, mas... O baricentro é o encontro das medianas, então vou tomar as medianas aqui, tá? Que liga ali ao ponto médio aqui, né? E aí, esse ponto daqui é exatamente o baricentro, que é chamado de baricentro. Esse nome baricentro não é em vão, acho que vocês vão ver, é exatamente o centro de massa, o centro de equilíbrio, né? Então, quem está vendo cálculo vai ver cálculo 2, vai calcular centro de massa de figuras planas, e vocês vão ver exatamente que é esse cara, dá para provar lá usando o cálculo também. O circuncentro. O circuncentro é o encontro das mediatrizes, tá? E quem lembra o que é o encontro das mediatrizes? Ele é exatamente o centro da circunferência que circunscreve o triângulo, né? Lembra? Tomava perpendicular aqui. Não vai sair como sempre. Eu nunca tomo exatamente o ponto médio aqui, né? Tomo aqui. Aqui assim, nesse caso, né? Eu acho. Pode ser aqui assim. Não é, tá vendo? Bom, eu sou péssimo para isso. Esse daqui. Aqui. Tá vendo? Mais ou menos aí. Esse cara daqui é o encontro das mediatrizes. E é também o centro da circunferência que circunscreve, lembra? Agora, se toma o raio daqui a um dos vértices e traça a circunferência, ele é exatamente o centro da circunferência que circunscreve. E um incentro é exatamente o centro da circunferência inscrita, que é o encontro das bissetrizes. Foi assim que a gente construiu, né? Então, eu só vou fazer aqui só para não deixar um desenho aqui mais simples. Então, toma aqui a bissetriz. Bissetriz. A gente viu que o encontro das bissetrizes se intersectam em um único ponto, tá? A gente provou isso na aula retrasada, se eu não me engano. Tá? E é exatamente o centro da circunferência que está inscrito. Por isso o nome incentro. E o nome circuncentro é o centro da circunferência que circunscreve. Por isso o nome circuncentro. Então eu acho que agora não dá para esquecer o nome esses nomes desses pontos notáveis, né, do triângulo, por causa disso. Agora, em centro, já remete ao círculo inscrito. Circuncentro já se remete ao círculo que está circunscrito. Tá? O baricentro que é o centro de massa ali, né? Bom, o ponto de equilíbrio do triângulo. Ok? Tá bom, gente? Alguma dúvida? Era só isso que eu queria comentar sobre o que faltou falar anteriormente, mas não dava para falar anteriormente sem explicar por que esses nomes, né, incentro e circuncentro. Agora você já sabe de onde é que vem esses nomes, tá? Tá bom? Vamos lá, vamos para a trigonometria. Então vamos lá, vamos introduzir o seno. Então como é que a gente vai introduzir o seno? Observe, aqui a gente não está falando de função, gente. Tá? A gente nem introduziu função aqui na história. A gente falou de função lá para poder, função bijetora com os números reais, tudo bem.
Mas aqui a gente não está olhando o seno como uma função real, tá? Inicialmente, não. Então, a gente vai introduzir o que é essa transformação, né? Transformar ângulo em um número que corresponde a alguma medida, tá? Fazer essa transformação. Então, considere o semicírculo de centro O e diâmetro AB. Então, vamos lá. Eu vou fazer o semicírculo aqui. Aqui, tá? Tá o semicírculo, tá? Centro O. E diâmetro AB, tá? E AB. Então, é o seguinte. Seja C um ponto qualquer do semicírculo, de forma que COB seja agudo. Tá? Então, eu vou pegar aqui um ponto qualquer. Que é o ponto C. De forma que esse ângulo aqui, que agora foi formado, ó, seja um ângulo agudo. Tá? Esse ângulo aqui, eu vou dar um nome para ele, vou dar um nome alfa. Então, a definição de seno está dizendo o seguinte. Ó, se você considerar D o pé da perpendicular baixada de C sobre a B, né? Eu agora tomo o pé da perpendicular aqui, ó, sobre esse segmento. Considere esse ponto D. Essa definição vocês já sabem, de nós. Sabem bastante. Então, a definição diz o seguinte, ó, que o seno desse ângulo, alfa, é exatamente que o seno de alfa vai ser igual a CD sobre OC. Essa é a definição. Tá? CD sobre OC. Isso eu estou definindo para um ângulo agudo. Tá? Ângulo alfa agudo. No caso do ângulo alfa obtuso, tá? A gente define pelo mesmo quociente. Ou seja, se eu tomar agora esse ângulo alfa daqui, ó, vou até fazer um outro semicírculo, só para ficar claro. Tá? Um outro semicírculo, para não confundir ali a história, né? A, B, O. Agora o C está aqui. De forma que COB seja obtuso, né? Então a gente vai definir o seno desse ângulo daqui, ó, alfa, de alfa, também tomando o pé da perpendicular aqui. Então eu vou fazer aqui, ó. Tomo o pé da perpendicular, tá? Esse cara daqui é o D. E ele vai ser também o CD sobre OC. Então, o seno vai ser definido dessa forma para a gente. Peraí. Rian falou sem trigonometria no ensino médio. O que foi que aconteceu? Isso, cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas o que é que aconteceu aí, Rian? Você não teve trigonometria do ensino médio? É isso? Vamos lá. Isso é um problema, tá? Tudo bem. Tudo bem que a gente está definindo do zero aqui, então eu acho que você não vai se preocupar em, eu não vi trigonometria, então não sei nada. Você não vai precisar saber. Eu estou definindo exatamente do zero o que é seno, e eu vou definir o que é cosseno, o que é tangente, tá? Então não se preocupe se você não viu lá. As aulas e os exercícios vão te ajudar. Quem já viu vai até ver que os exercícios vão estar bem simples, da parte de trigonometria. Mas quem não viu pode ter um pouco de dificuldade, mas não é bicho de sete cabeças, tampouco, tá? Então, se você olhar, o Wesley comentou ali, é o cateto oposto sobre a hipotenusa, sim. Se você tomar aqui, né, um triângulo retângulo, no caso é um triângulo retângulo, então esse cara daqui é o cateto oposto a esse ângulo, tá? Então é o CD, e a hipotenusa OC desse triângulo, tá? Tá bom? Pode dar uma olhada também em materiais, mas não se preocupe que aqui a gente está começando do zero mesmo, tá?
E a gente ainda vai provar coisas aqui, né? Provar algumas coisas que talvez foi passado batido lá no ensino médio. Quem já viu, por exemplo, tem coisas que não viu a demonstração no ensino médio. Como é que prova isso? Como é que prova a relação fundamental da trigonometria, né? Então, como é que prova isso? Hoje a gente prova. Tá bom? Então, essa é a definição de ser seno. Seno é isso. Você pegou um semicírculo, então, se o ângulo é agudo, ou seja, esse ângulo daqui, né? Tá, o ponto C está de forma que COB seja agudo. O seno é exatamente, você tomando o pé da perpendicular aqui, D, o pé da perpendicular baixada de C sobre a B, então você vai ter que o seno é CD sobre OC. Tá? E se for obtuso, mesma coisa. Tá? Se define dessa forma. Deixa eu falar uma outra coisa aqui, gente. Agora que a gente já sabe quem é π, só para um termo de curiosidade, né? Como a gente já conhece quem é π, então agora a gente sabe que o comprimento do círculo, né? O comprimento do círculo é 2π vezes r, tá? Só que quando o r é 1, a gente tem que o comprimento do círculo é 2π, tá? E o comprimento do semicírculo, né? De um semicírculo, comprimento de semicírculo de raio 1 é π sobre 2. Então, agora, a gente vai começar a chamar os ângulos não de 180, 90, mas sim, ou de π sobre 2 é π, tá? Não, agora a gente vai chamar a medida do ângulo de 0 a 180. Não, agora a gente vai chamar de 0 a π, tá? Π porque é exatamente o comprimento desse cara aqui que vai representar a amplitude angular. Então, por isso que é adotado o π, por exemplo, como que é chamado de medida em radianos, né? Em 180 a medida em graus, mas representa a mesma amplitude angular. Ok? Então, agora a gente vai utilizar mais essa notação, tá? Π para representar 180, π sobre 2 para representar 90, tá? Então, a partir de agora, a gente vai utilizar medidas que a gente chama de radianos, tá? Usando agora a letra π, porque a gente já introduziu essa letra, tá? Ok? Então, só em termos de curiosidade. Ah, uma outra curiosidade que eu não queria deixar de falar, que não tem a ver com a aula, é o seguinte. Muito provavelmente, o semestre que vem vai ser presencial, porque iniciaram as vacinações dos professores. Hoje foi acima de 55 anos e amanhã professores acima de 40 anos já podem ser vacinados. Então, se amanhã acima de 40 anos, eu acredito que na próxima semana eu consiga me vacinar também. Então, muito provavelmente, todos os professores vão estar vacinados, não só professores, como profissionais de educação também, de ensino superior e básico, então vão estar vacinados, então provavelmente o semestre será presencial. Acho que a gente comentou isso em algumas aulas, eu falei que a minha opinião pessoal era que não, mas de acordo com essa informação da vacinação, eu acredito que sim. Tá? Então só essa... O senhor não tem 27, não é, professor? 27? Queria ter 27. Isso seria ótimo se eu tivesse 27, mas não, infelizmente não. Vocês estão me vendo aqui pelo vídeo, ainda não me conheceram pessoalmente, tenho muito cabelo branco já. Tá? Não, eu tenho 35, não tenho problema. Não, antes da segunda dose não, mas como eu tô, assim, hoje foi 55, amanhã é 40, baixou aí um intervalo de 15 anos, né? Então, eu estou esperando que na próxima semana baixe mais um intervalo aí. Se baixar um intervalo de mais de 5 anos, eu com 35 já consigo me vacinar, né? Então, estou dentro aí da história. E estou tomando a primeira dose. Então, se é a Coronavac, acho que é um mês, eu acho. Coronavac, a AstraZeneca são 45 dias. Então, dá para tomar a segunda dose antes do início do próximo semestre, que vai ser lá em agosto. A Coronavac, 28 dias, exatamente. 4 semanas, né, ali. Isso mesmo. A AstraZeneca eu acho que é mais, são 45, se não me engano, algo assim. Mas, enfim, eu acho que vai conseguir vacinar antes, né?
Se tiver vacina para a segunda dose. Esperamos que não. Esperamos que a coisa esteja caminhando da melhor forma possível. Tá bom? Sim. Assim, não querendo prolongar o assunto, mas já que você tocou, o senhor acha que se for possível esse retorno, né, vai ser tipo no mesmo modelo que antes, ou será adotado, por exemplo, porque a gente sabe que algumas salas eram bem cheias, né, então, por essa questão de aproximação. Sim. Então, eu acho que não. Vai ter, obviamente, medidas de segurança, né? A gente vai seguir medidas de segurança, isso é claro. O Wesley perguntou se os alunos precisam ser vacinados também. Na minha opinião, sim. Os alunos deveriam ser vacinados para poder a gente voltar à normalidade. Mas eu acredito que vai existir uma pressão social e uma pressão política para que a universidade abra. É óbvio, a minha opinião como professor é que só abrir quando todos estiverem vacinados. Mas, obviamente, que meu voto é inválido perante a pressão das universidades privadas, inclusive, e que vai exigir que isso aconteça. Né? Então, eu tenho quase certeza que sim. Esse não é o ideal, mas a gente vai tentar colocar medidas de, de distanciamento dentro da universidade, enfim. O que eu acho é que, como os professores com maior idade, que tem algum problema de saúde, né, está ali naquela zona de risco, não está vacinados, isso já é uma grande vantagem. Ok? O Davidson falou que quem acredita na vacina eu vi que você riu, é brincadeira, eu não vou nem responder essa pergunta sua. Tá. É uma possibilidade, eu estou pensando nessa possibilidade também, Davidson, tá? É uma possibilidade, a prova oral, mas ainda não decidi, tá? Estou pensando. O histórico de atleta, com certeza, ajuda. É uma... Bom, enfim. Discutir se vacina funciona ou não aqui nesse meio acadêmico é bem complicado. Se eu não acreditar que o meu parceiro, meu colega de trabalho está fazendo um bom trabalho de investigação, baseado até na matemática que eu faço, que é baseado em estatística e matemática, estatística é matemática, é complicado. Não, eu sei que foi piada, eu sei que foi piada. Não, claro, sei que foi piada. Não, calma. É uma hipótese, a possibilidade da prova oral. Não cheguei ao consenso ainda não, tá? É uma possibilidade. Mas vamos ver, vamos indo, tá? Tá bom? Então, observações sobre o seno. Vamos voltar aqui. Observações sobre o seno. Então, da definição que a gente tem, temos que seno de π sobre 2 é 1, a gente vai convencionar isso, tá? Mesmo porque a gente já pode até imaginar, no caso do ângulo aqui, né, ser 90 ou π sobre 2, né? O pé da perpendicular, né? Eu vou até chamar aqui de C'. O pé da perpendicular aqui coincide com O, né? Então, quando você fizer o quociente, seria natural definir como seno de 90 igual a 1. Tá? Ok? Beleza? Então, a gente convenciona que o seno de π sobre 2 vai ser sempre igual a 1. Tá? E o seno de zero, quando o ângulo é aqui, né? O ângulo é zero. Então, o ponto D, o pé, nesse caso aqui, coincide, né, com D. E no caso que é zero, o ângulo é zero, né? O B coincide com o D. Tá? O B não. O C, desculpa. O C coincide com B, que coincide com D também, né? Já que o C vai estar na reta. Então, baixar perpendicular não baixa nada. Então, esses dois também coincidem. E CD, nesse caso, vai ser zero, né? Porque eles coincidem. Então, a gente tem que o seno vai ser zero. Tá bom? Seno de π sobre 2 já é zero. Então, ó, a gente já tem... Desculpa, viu, gente? Aqui eu fiz errado, ó. Ó, mais uma vez aqui, um erro de digitação. É o seno de π sobre 2. E o seno de π, tá? Desculpa. Não é o seno de π sobre 2, não, aqui embaixo.
que é o seno de zero e o seno de π, né? Porque como o seno de π vai ser a mesma coisa, né? Do seno de zero, que é o mesmo quociente, então é zero, tá? Desculpa que eu botei π sobre 2, mas era π. Então, ó, com a definição do seno, a gente já consegue... A definição do seno é uma definição que depende das medidas de um triângulo ali, né? Que a gente vai ver no primeiro teorema, que essas medidas independem do triângulo que a gente toma, ou seja, do semicírculo que a gente está tomando. As medidas do seno sempre vai ser do ângulo, independe desse círculo que a gente toma, semicírculo, tá? Mas pelo menos a gente já sabe agora calcular o seno de 3 números, 3 valores angulares. π sobre 2, que é 90, o seno de zero e o seno de π, que é 180. Esses 3 valores a gente já sabe. Até o final do dia, hoje, a gente ainda consegue provar mais, sabe calcular mais alguns. Ou hoje, na próxima aula. Enfim. O cosseno. Cosseno, algo análogo, tá? O cosseno, a gente vai ter uma semicircunferência, tá? Vamos lá. Vou pegar ela aqui. Vou pegar uma semicircunferência. Lado AB. Centro O, tá? AB. O. Se eu tomar um cara C aqui, né? De forma que o ângulo seja agudo, tá? Aí eu tomo, o ângulo aqui é o ângulo alfa, eu tomo o pé da perpendicular aqui, que é o ponto D. Mesma forma, mesma construção, esse ângulo alfa. Então, o cosseno de alfa, nesse caso, quando é agudo, é quem? Ao invés de eu pegar, da outra vez eu não peguei CD, agora eu vou pegar OD, tá? OD sobre o OC. Ou seja, é o que chama, né, o cateto adjacente a esse ângulo, OD, sobre a hipotenusa, que é OC, tá? Então, essa é a definição de cosseno. Agora, no caso em que alfa é obtuso, a gente define o cosseno de alfa como sendo menos. Então, agora lembra, ó, é menos OD sobre OC, tá? Então, eu vou fazer até aqui mesmo. No caso em que C está aqui, ó, pega até um selinho aqui, sei lá, para diferenciar do C, né? Toma aqui um ângulo beta aqui agora. Espera aqui é um ângulo beta, né? Se ele é obtuso, eu tomo o pé da perpendicular aqui. Vai ter um outro ponto aqui, né? Toma aqui de D', sei lá. E aí, o cosseno de beta, nesse caso, vai ser menos OD' sobre OC'. Tá bom? Por definição. Essa é a definição. Observe que eu estou definindo o que é o cosseno. Não estou dizendo, não tenho que explicar por quê. É uma definição. A definição é aquela coisa, você aceita. Então, eu estou definindo assim. Tá? Tá bom? Essa é a definição. Então, e observe que a gente vai calcular aqui, inicialmente, ângulos em um semicírculo, ou seja, de 0 até 180. Obviamente que a gente vai, nos exercícios e mais para frente, vocês vão ver que é possível calcular com medida maior do que 180. Mas lembra que a gente estava fazendo medida angular sempre de 0 a 180. Tá? Ok? Tá bom? Então, essa é a definição do cosseno. O cosseno está aí. Vamos para algumas observações do cosseno. No caso em que alfa seja 0, aí a gente tem que o ponto C, D e B coincidem, assim como no caso anterior do seno, né? E assim, OD é congruente ao C, né? Ou seja, no caso em que é 0, esse cara vai coincidir, vou fazer de outra cor aqui, com o D, que vai coincidir com o C, que esse alfa aqui 0, o C vai estar aqui, né? E aí, OD e OC são congruentes. Se OD e OC são congruentes, esse quociente vai ser 1. Então, por isso que a gente diz que o cosseno de 0 é 1. E aí, o cosseno de π, que é 180, né? É menos OC sobre OD, vai ser menos 1. Beleza?
E o cosseno de alfa, quando é π sobre 2, a gente tem que OD coincide com O e D coincidem, tá? Então, eu tomar o pé da perpendicular, então OD é zero, logo, o cosseno é zero. Então, por isso que a gente pode concluir. A partir daquela definição, a gente conclui o seno e o cosseno desses valores. Então, a gente já aprendeu a definição do cosseno, e com essa observação a gente sabe calcular pelo menos o cosseno de 3 números, né? De 0, de π e de π sobre 2. O 0, 180 e 90. Tá bom? Tangente, mais fácil ainda. A gente vai definir a tangente como sendo essa quociente. A tangente de um ângulo. Ah, gente, eu estou colocando o sin aqui, é um seno, né? Normalmente eu escrevo seno, mas sin é porque quando eu digito, isso aqui é um comando de uma função e ele sempre sai assim em inglês, tá? É, exatamente. Em inglês, aí ele sai assim, tá bom? Mas não é porque eu quero colocar, não, porque no comando do, do LaTeX é um comando de função de trigonométrica, ele sai assim. Então, a tangente de alfa é o seno sobre o cosseno, tá? E ela não é definido para alfa π sobre 2. Por quê, né? Porque para π sobre 2, o que é que eu tenho? O cosseno é zero. E o seno é diferente de zero. Então, tem alguma coisa... Exatamente. E aí, divisão de zero, a gente sabe que tem problema. Então, aí, fazer quociente com zero é problemático. Tá bom? Então, não é definido para alfa igual a π sobre 2. Tá bom? Então, a tangente é isso aqui. Simples. Então, vamos para a primeira proposição do dia, que é o seguinte: os valores de seno e do cosseno, e consequentemente da tangente, né, que depende do seno e do cosseno, independe do círculo que você utilizou. Porque lembra, ó, para eu definir, eu tomei um semicírculo. Só que eu vou tomar agora, eu vou mostrar que independe do semicírculo. Se você tomar dois semicírculos distintos, tá, de raios distintos, tá, se a medida angular é a mesma, ela independe. A gente não falou de semelhança de círculo, né? Mas a gente vai usar semelhança de triângulo aqui para provar isso. É exatamente isso. Tem a ver com semelhança, mas a gente não falou em nenhum momento de semelhança de círculo, tá? Mas a gente fala de semelhança de triângulos, e aqui a gente usa isso para provar, tá? É exatamente isso que a gente usa, tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente prova isso? Então a gente vai considerar dois semicírculos, tá? De raios distintos. Então, deixa eu começar a desenhar aqui. Considera dois semicírculos. Vou pegar esse daqui, tá? Vou construir outro aqui. Um raio maiorzinho aqui. Tá? Tá bom? Vamos lá. Então, eu tenho dois semicírculos, tá? Onde o raio dos semicírculos são distintos. Então, eu vou dar um nome aqui, só o diâmetro aqui, né? AB, O, eu tenho A', B', O', tá? Então, eu vou tomar aqui um ponto C e um ponto C', tá? De forma que o ângulo C, que é o ponto C e o ponto C', desculpa, tá? Vou colocar. Aqui é o C, aqui é o C', de forma que esses ângulos aqui sejam congruentes, tá? O alfa. De forma que COB, alfa, esse cara, né? Seja igual à medida do ângulo C', O', B', tá? De forma que isso aconteça. Então vamos começar escrevendo isso. Então sejam deixa eu ver, dois semicírculos determinado
por COR e CO'R', e por AB e a linha B', respectivamente. Tá? Então, ou seja, né, a gente está nessa situação aqui. Seja C e C', pontos do semicírculo, tais que a medida do ângulo COB seja igual à medida do ângulo C', O'B. Tá? E aí a gente vai chamar de alfa. Okay? Essas duas medidas sejam iguais. Aí, inicialmente, eu vou fazer para o caso em que alfa é agudo, tá? E depois, por caso obtuso, sai de forma análoga. É só observar como é que você realiza para o seno e para o cosseno ali. Aquela diferença do sinal. Mas isso não vai mudar nada na prova. Ok? Então, vamos suponha alfa agudo. Tá. Se alfa é agudo, né? Aí a gente vai ter o seguinte. Então, vamos lá. Vamos fechar aqui. Tomar o pé da perpendicular aqui, ó. O pé da perpendicular da de cima, desce aqui e bate no ponto D. E o de baixo bate no ponto D', tá? Aqui é o ponto D, aqui é o ponto D', tá? Então, o pé da perpendicular. Então, desce por aqui em cima, ó, o seno de alfa vai ser quem? CD sobre OC, tá? E nesse caso daqui, o seno de alfa vai ser quem? C'D' sobre O'C', tá? Se eu mostrar que esses dois caras aqui são iguais, aí eu mostrei a independência do seno de alfa, né? Porque aí independe. Ou seja, o que eu quero mostrar é que esses caras sempre vão ser iguais. E por que isso sempre vão ser iguais? Ora, esse ângulo daqui é reto. Exatamente, Rian. Esse cara daqui é reto. Então eu tenho ângulo, ângulo. Então esses dois triângulos são semelhantes. Se são semelhantes, preserva aqueles quocientes, eu tenho essa igualdade. Tá? Então é isso que a gente vai escrever ali agora. E acaba a prova. Prova simples. Então sejam D e D', pés das perpendiculares baixadas de C e C' sobre AB e a linha B', respectivamente. Tá? Então, o que é que a gente tem? Assim, vou colocar aqui, né? ODC é congruente a O'D', C', tá? E é congruente, pois são retos, né? Por ângulo-ângulo, como o Rian acabou de dizer ali, temos que os triângulos OCD é congruente a O'C', D'. Logo, o que é que a gente tem? Que CD sobre OC é igual, né, esse quociente é igual a C'D' sobre O'C'. E aí acabou, né? Então, como esses dois valores são iguais, esses caras daqui é exatamente o seno de alfa. Então, o seno de alfa independe do semicírculo que eu estou tomando. Tomei dois semicírculos qualquer, essas medidas sempre vão ser iguais. Tá? Então, o seno independe. O mesmo para o cosseno, né? E o cosseno de alfa vai ser quem? OC sobre OD sobre OC
É a mesma coisa de O', D' sobre O', C'. Tá? Okay? Então, análogo, como eu falei, análogo para alfa, obtuso. E aí acaba a prova. Beleza? Prova simples, mas extremamente importante, porque está dizendo o seguinte, ó, essa transformação que eu estou fazendo, transformando uma medida angular, tá, em um número, que vai, de uma certa forma, estar correspondendo a uma medida de segmento, independe do ciclo que eu tome, tá? Aonde? Aqui, né? Verdade. Aqui é um tiozinho, é semelhante. Tá? Semelhante. Obrigado, obrigado. Semelhança. Obrigado, Lu. Obrigado. Quem Ian também escreveu ali, né? Isso. É semelhança, tá? São semelhantes. Não, peraí. Esses ângulos aqui são congruentes, desculpa. Escrevi errado de novo. Ó. Esses caras daqui são congruentes, os ângulos, mas por... Aqui que é o cara, né? É aqui que tem a semelhança. Tá bom? Eu tenho a semelhança. Tá bom? Simples a prova, né? O claro aí que independe do ciclo que você tome. Tá bom? Então, como independe do ciclo que você tome, então se eu colocar uma observação aqui, né? Então, a gente pode... E por que eu estou comentando aqui que é transformar uma medida angular em uma medida de segmento? Porque agora eu posso sempre olhar para um semiciclo de raio 1. Tá? Vou começar agora a olhar, como independe, eu olho para um semiciclo de raio 1. Tá? Quando que ele tem a raio 1, ele tem raio 1, né? Então eu tenho aqui o ponto então, A, B, então ponto C aqui, né? Tem um pé da perpendicular aqui. Ponto D aqui. Tem um raio. Então, se eu estou supondo agora que eu estou num ciclo de raio 1, tá? Então, esse cara daqui mede 1, que é o raio 1. Então, OC vai ter medida 1. Então, o seno de alfa agora, desse ângulo alfa, vai ser apenas CD. Que é 1. Então, de fato, agora eu estou realizando essa coisa que eu estava comentando antes, de transformar uma medida angular em uma medida de segmento. Tá? Ok? Tudo bem, isso aí não precisa... Isso foi só uma observação, curiosidade, para exatamente ficar claro na ideia de vocês, que é como se eu estivesse fazendo uma transformação de ângulo para medida de segmento. Tá? Medida angular com medida de segmento. Isso, exatamente. Já que a hipotenusa é 1, né? Então, apenas o cateto oposto. Tá bom? Beleza? Nesse caso. Tá? Mas, obviamente, você pode estar trabalhando com medidas angulares em triângulos, retângulos de hipotenusa distintas. Tá? Tá, o que vai representar a tangente é o quociente dos catetos. Tá, vou repetir. O que é que acontece, né? Lembra que a gente introduziu os axiomas de medição de ângulo e os axiomas de medição de segmento. Essa observação é só para concretizar como é que o seno e o cosseno ele está relacionando a medida angular com medida de segmento, né? Porque como ele independe do ciclo que você tome para definir o seno do ângulo, então se você tomar um ciclo de raio 1, né, o seno sempre vai ser a medida desse segmento. Então eu estou, de uma certa forma, transformando uma medida angular em uma medida de segmento. Tá? É isso, é só essa curiosidade. E aí, obviamente, seno é esse, o cosseno do alfa vai ser quem? OD, que a hipotenusa também é 1, tá?
E aí, como o Wesley perguntou, a tangente, né, de alfa vai ser CD sobre OD, o quociente dos catetos. Tá bom? Então, era só essa observação que eu queria fazer. Deixar claro essa ideia de transformar a medida angular em medida de segmento, né, medida de segmento de reta, isso aparece muito quando vocês forem trabalhar com integrais, tá? Então, por mais que eu estou falando uma observação aqui que é simples, se vocês lembrarem disso quando vocês estiverem lá trabalhando, eu acho que não em cálculo A, mas em cálculo B, o início de cálculo B, que é as aplicações de integrais, que é medida de comprimento de arco, vocês vão perceber como é que você faz para medir comprimento de arco, fazendo aproximações por medidas de segmento. E o seno e o cosseno, que é essa transformação, tem uma importância muito grande lá, tá? E, obviamente, o teorema de Pitágoras, tudo isso. Então, essa parte da geometria tem uma importância muito grande no cálculo, apesar de muitas vezes passar batido, mas tem uma importância muito grande. Tá bom? O outro teorema que eu queria provar é a identidade trigonométrica fundamental. Eu acho que essa é algo que todo mundo aprende lá no ensino médio. Quem viu, quem não viu trigonometria, só para chamar a atenção aqui, né? Na notação, esse seno aqui ao quadrado de alfa é a mesma coisa de seno de alfa ao quadrado, tá? E o cosseno ao quadrado de alfa é o cosseno de alfa ao quadrado. Mas convenciona-se usar essa notação aqui, tá? Você quer falar que seno de alfa ao quadrado é a mesma coisa de seno ao quadrado de alfa. Essa notação quer dizer isso. Tá bom? Só para não ter confusão. Não estou levando o seno ao quadrado e depois tirando o alfa. Tá? É só uma notação para isso aqui. Tá bom? E aí, esse teorema é amplamente utilizado no cálculo, então é extremamente utilizado. Sim, vamos lá. Claro, aí o Kian também já percebeu, né? Teorema de Pitágoras a gente vai utilizar exatamente aí nessa prova, tá? Que é simples. Mas vamos provar isso. Então, para qualquer que seja alfa, o ângulo alfa, isso sempre é verdade. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. E essa identidade é extremamente útil para poder você conseguir obter outras identidades. Então, tem lá na lista de exercícios, vocês vão ver. Tem muitas outras identidades que eu deixei de exercício, mas é fazer, muitas vezes, manipulação apenas dessa. Tá? Usar essa e a outra que a gente vai provar daqui a pouco. Tá bom? Então, vamos provar essa daí. Tá? Então, se eu quero provar para qualquer alfa, então para alfa igual a 0, igual a π sobre 2, igual a π, eu já sei calcular o seno, tanto o seno quanto o cosseno, né? A prova é bem simples mesmo. Então, vocês podem ver que para alfa igual a 0, né? Vou até escrever, ó, para alfa igual a 0, alfa igual a π sobre 2, ou alfa igual a π, temos o resultado imediato. Claro, né? Por quê? Seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. 1 ao quadrado é 1. Tudo bem, acabou. Seno de π sobre 2 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0. Já deu 1, satisfaz essa identidade. E por π sobre 2 também. Cosseno de π vai ser menos 1, mas menos 1 ao quadrado é 1. Simples. Então, para esse caso aqui, não vou nem escrever. Agora, seja alfa diferente. Assim. Diferente de 0, π sobre 2 e π. Tá? Então, eu vou escrever só para deixar completa a prova. Né? Então, seja semicírculo de diâmetro AB, tal que, tá, vamos só ser um ponto do semicírculo
Só para complementar. Tá ok. COB seja exatamente o ângulo alfa. Tá? E aí, a gente já sabe, né, que o seno de alfa, quem é? A gente calculou, tomando aquele semicírculo clássico, seguindo exatamente a definição, né? Então, o seno de alfa é CD sobre OC, e o cosseno de alfa é OD sobre OC, tá? Então, se eu tomar, né, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, isso aqui é quem? CD ao quadrado sobre OC ao quadrado, né? Mais OD ao quadrado sobre OC ao quadrado. Está no mesmo denominador, OC ao quadrado, e aqui eu tenho que CD ao quadrado mais OD ao quadrado. Esses caras são os catetos, né? E esse cara daqui é a hipotenusa. Exatamente aplicando Pitágoras, vou até colocar aqui, ó. Por Pitágoras, esse cara daqui, né, é exatamente o OC ao quadrado. E aqui, OC ao quadrado. Então, isso aqui dá exatamente 1. Ok? Tá bom? Simples a prova, né? Bem simples. Aplicou Pitágoras, já fui. Tá bom? E a definição de seno e cosseno. Tá bom, gente? Ficou claro aí? A prova? Acho que não tem dúvida sobre essa prova, né? Se tiver, pode falar, tá? E agora, vamos aprender a calcular mais algumas relações entre ângulos, seno e cosseno de alguns ângulos, que são chamadas as fórmulas de redução, tá? Eu vou apresentar essas 3 e tem mais, tá? E as outras, como é algo raciocínio análogo, eu vou deixar de exercício para vocês, tá? Então a gente vai provar esse outro teorema aqui, que se eu tenho que alfa é um ângulo agudo, então eu tenho que seno de π sobre 2 menos alfa é igual ao cosseno de alfa. O cosseno de π sobre 2 menos alfa é sempre igual ao seno de alfa. E a tangente de π sobre 2 menos alfa é igual a 1 sobre a tangente de alfa. Tá? Isso que a gente vai provar. Tá bom? Então vamos lá, vamos ver a ideia aqui. E aí quem já estiver tendo alguns insights aí pode até comentar. Vou pegar aqui uma semicircunferência. A mesma coisa. AB aqui, AB, O. Aí eu vou tomar aqui um ângulo COB, alfa aqui, né? Tá? Se alfa tá aqui, esse cara daqui mede alfa, né? 90, que é π sobre 2 menos alfa, eu vou até colocar aqui assim, ó, de vermelho. Vou pegar aqui 90, tá? E aí, menos esse ângulo alfa aqui, né? Vou desenhar aqui, ó, de branco agora. Mais ou menos aqui, assim, né? Quer dizer, eu vou... Esse não é esse C aqui, não. O C é aqui de cima, é esse daqui, né? Esse daqui, esse ângulo todo aqui agora, mede π sobre 2 menos alfa, tá? E esse cara daqui sendo alfa. Beleza? Aqui eu vou tomar um selinha. Tá bom? Ok? Então eu vou... provavelmente vai aparecer Pitágoras. Dessa vez não, tá? Se você... Talvez... Eu acho que não. Não lembro agora, mas no decorrer da prova, eu acho que não aparece Pitágoras. Então vamos lá, mesma coisa, né? Vamos tomar o pé da perpendicular aqui. Tá? Tomar o D aqui. Ponto D. Beleza? Então, o que é que eu sei? Que o seno
de π sobre 2 menos alfa, por nesse semicírculo, vai ser quem? CD sobre OC, tá? Beleza? Só que aqui eu tenho um outro triângulo aqui, né? Se eu tomar o pé da perpendicular baixada de C', eu tenho um outro triângulo. Tá? Um outro triângulo. Tá bom? E eu baixando esse outro triângulo daqui, né? O seno de alfa, a gente já tinha visto, vai ser quem? Vai ser, vou botar aqui um D', tá? C', D' sobre OC'. Tá? Beleza. Agora vamos olhar o que é que acontece entre esses dois triângulos. Tá? Aqui eu tenho um ângulo reto, tá? Aqui também eu tenho um ângulo reto, ok? Eu tenho o quê? Esse ângulo reto, esse ângulo reto. Esse cara daqui, ó, tem a mesma medida desse cara, que é o raio, tá? Tá bom? E aí eu tenho que esse ângulo daqui, quanto é que vai medir esse ângulo daqui? Se esse é 90 e esse é alfa, a soma dos ângulos internos é 180. Então esse ângulo daqui vai medir π sobre 2. E desse triângulo daqui, ó, que está de pé, esse ângulo daqui é exatamente alfa, que a soma dos ângulos internos é 180. Então, por ângulo, lado, ângulo, eu tenho que esses dois triângulos são congruentes. Tá? Então, vamos escrever tudo isso na prova. Ó, eu não vou mais escrever, tome um semicírculo, tá? Então, porque π sobre 2, porque π sobre 2 é um 90. Eu comentei, né? Que agora, como eu comentei lá atrás, lembra? Que agora eu já posso relacionar a medida angular, tá? Cadê? Como foi? Sim. A medida angular com o círculo de raio 1. Já pode... A gente já sabe medir comprimento. Então, a gente tem uma outra forma de medir ângulo agora. Não. Entendi. Esse daqui é π sobre... π sobre 2 menos alfa. Desculpa, Rian. Tem razão, eu esqueci de botar o menos alfa. Agora eu entendi qual foi a sua dúvida. Esse daqui é π sobre 2 menos alfa. É isso aqui mesmo. Aqui é π sobre 2 menos alfa. E esse daqui é π sobre 2 menos alfa. Tá, vamos lá, vamos escrever. Então, seja C ponto no semicírculo, tal que C, OB, seja igual a π sobre 2 menos alfa. Tá? E seja, colocar C', tal que C', OB, seja exatamente alfa. É exatamente o que a gente tinha aqui, tá? Então eu quero saber exatamente o que é, qual é a relação entre seno desse e o cosseno desse. Tá? Coloquei seno, mas... Tá, vamos lá. Tá. Aí observe o seguinte, ó. Observe que temos dois triângulos. Quais são eles? O triângulo OCD e OC', tá? Aqui tem dois triângulos, esse e esse. Aí vem. Como OCOD mede π sobre 2 menos alfa, então, o ângulo, aquele ângulo lá de cima, né, que é o OCD, vai medir alfa. Tá? Também temos que o ângulo, esse ângulo daqui, é OC', D',
ó, C', D', tá? Esse ângulo vai ser igual a π sobre 2 menos alfa, pois C', ó, D' é alfa. Tá? Esse ângulo daqui. E a medida dos ângulos é 180. Como OC, né, é congruente a OC', pois, porque são raios, né? Por ângulo lá do ângulo, temos a congruência dos triângulos, né? O triângulo, agora deixa eu só colocar aqui na ordem. Vou pegar a partir do reto, tá? DCO é congruente a D', OC'. Tá? Então, se eu tenho essa congruência entre esses dois triângulos, nessa ordem como eu escrevi aqui, então eu tenho o quê? Vamos lá. Eu tenho que a hipotenusa é congruente. Esse cateto aqui, ó, que é maior, vai estar congruente a esse cateto maior. Ou seja, ó, CD é congruente a OD'. Tá? E esse cara menor aqui, ó, OD, vai ser congruente a C', D'. Tá? Ok, agora só para vocês verem, ó, quem é o cosseno de alfa? Quem é o cosseno de alfa por esse triângulo daqui pequenininho, ó? O cosseno de alfa é OD'. Vou escrever para o lado de cá, ó. Cosseno de alfa é OD' sobre OC'. Só que OD' é né, a medida de OD' é a mesma de CD, tá vendo? E a medida de OC' é a mesma medida de OC porque é hipotenusa. Então eu tenho de fato a igualdade aqui. Então eu sei que o cosseno vai ser igual ao seno de π sobre 2. O cosseno de alfa é igual ao seno de π sobre 2. Tá? Beleza, gente? Então eu provei esse primeiro caso. Agora, se eu for calcular agora o cosseno de π sobre 2 menos alfa, esse cara vai ser quem? De π sobre 2 menos alfa, que é esse ângulo daqui. É OD, tá? Sobre, né? OD sobre OC. Só que OD é congruente a C', D'. Então eu tenho essa igualdade aqui. E OC é congruente a OC', porque é a hipotenusa, que é o raio do semicírculo. Vamos só escrever isso para deixar formalizado aqui. Tá? Mas a prova acabou ali. Tá, então a gente tem a congruência, né? Assim. Eu até escrevi que está ali. CD é congruente a OD', CD congruente a OD', tá? Congruente a OD'. OC congruente a C'O. E vou botar OD congruente a C', D'. Aí é aquela coisa, né? Seno de π sobre 2 menos alfa, né? A gente viu lá, é CD sobre OC, CD sobre OC, que é igual a quem? CD é OD', sobre OC, que é C', OC', vou botar assim, OC'. E esse cara daqui é exatamente o cosseno de alfa. Cosseno de π sobre 2 menos alfa é quem? Vamos lá? Cosseno de π sobre 2 menos alfa é OD sobre OC. OD sobre OC. Só que OD é C', D', sobre OC, que é OC'. Esse cara aqui nada mais é do que o seno de alfa. Tá, e a tangente? A tangente é mais simples, né? A tangente de π sobre 2 menos alfa é igual a seno
π sobre 2 menos alfa sobre o cosseno de π sobre 2 menos alfa. Só que o seno é o cosseno de alfa. E o cosseno é o seno de alfa. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre seno de alfa sobre cosseno de alfa. É exatamente 1 sobre a tangente de alfa. Beleza? Isso, exatamente. Exatamente. O seno e o cosseno de suplementares, né? Muda, né? O seno do complementar, verdade, do complementar. Exatamente, do complementar, né? Ele altera entre seno e cosseno, tá? E a tangente é que fica 1 sobre o tangente. Tá bom? Então, ou seja, se eu agora começo a construir, consigo calcular o seno, cosseno e tangente de alguns ângulos específicos, eu já sei calcular o seno, cosseno e tangente dos seus complementares. E vocês vão ver também que é possível do suplementar. Exatamente essa proposição daqui, esse teorema. O que acontece com os suplementares? Tá, Wesley? Com os suplementares acontece isso, tá? E esse teorema eu vou deixar de exercício para vocês, que é simples, tá? Então, se eu conhecendo a medida de seno, cosseno e tangente de um ângulo alfa específico, eu já sei calcular o seno, cosseno e tangente do seu complementar e do seu suplementar com esses dois teoremas. Tá? Tá bom? E então, a aula de hoje eu vou ficar por aqui. Então, a aula foi realmente curta, tá? Vou deixar isso aqui de exercício para vocês. Na aula que vem, a gente começa a aula calculando o seno de alguns ângulos específicos. Quais são? Ângulo de π sobre 6, ângulo de π sobre 4, ângulo de π sobre 3. Tá? Que é 30, 45 e 60. Sabendo calcular esses três ângulos, seno, cosseno e tangente, eu vou saber calcular o seno, cosseno e tangente dos complementares deles, obviamente, que já está aí na história, né? E dos suplementares. Tá? É o mais importante dos suplementares desses ângulos. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai fazer exatamente isso. Isso. Sim, exatamente. Exatamente. T2 complementares, T3 suplementares. Tá bom? E aí, na próxima aula, para você ver, a aula hoje foi tranquila, as demonstrações bem simples. A aula que vem vai ser tranquila também. Trigonometria é bem tranquila. Mas eu dou um conselho a vocês. Principalmente quem não viu trigonometria. Façam a lista de exercícios. Na minha lista de exercícios tem poucos exercícios. Eu considero que tem poucos. Vou até olhar aqui. E, ó, de trigonometria não tem muitos, tá? Mas, ó, para vocês vão ter que provar todas essas relações aqui, tá? E essa daqui também. Então, talvez aqui demore um pouco mais de tempo. Essa daqui é simples. Sai do teorema fundamental ali. A relação fundamental, tá? Então, são poucos exercícios. Eu vou até pensar em colocar mais exercícios aqui, justamente para treinar aqueles que não viram, tá? Muito sobre trigonometria, tá bom? Então, tem alguns problemas com aplicações, tá? Que também não é difícil, são simples, mas façam exercício. Por que eu falo isso? Porque trigonometria, se você não, infelizmente, não tem essas relações na cabeça aqui, obviamente é difícil eu ter todas as relações na cabeça, mas eu sei provar. Esse é o ponto. Então, por exemplo, eu não decoro todas essas relações aqui. Com certeza eu não decoro. Mas essas daqui, ó, a letra F, essa daqui aparece muito em integrais. Muito para resolver integrais. Muito, muito mesmo. Eu digo que aparece muito. Essa daqui é a relação fundamental, mas todas essas daqui saem do seno e cosseno da soma de ângulos e do teorema fundamental, a relação fundamental, né? E relações com complementar, suplementar. Sai dessas bases. Então, o que é que eu faço? Eu, por exemplo, quando eu dou cálculo, eu faço assim, eu não decoro tudo isso, né? Não tenho tudo isso na minha cabeça.
E a gente tinha aquelas formas de decorar isso aqui, né? Então, gente da soma. Ah, tinha uma musiquinha que decorava lá na escola, não sei o quê. Eu sei provar isso. Então, quando eu esqueço, eu vou e provo. Tá? É, tem as musiquinhas, eu não lembro, confesso que eu não lembro. Mas tem as musiquinhas, não sei o quê. Então, assim, eu prefiro provar. Eu tenho os básicos, já consigo provar. Então, eu acho mais fácil, tá? Porque decorar pode cometer erros. Vai que você troca um menos por um mais aqui. Nossa, aqui não vai ser problema, você pode corrigir. Agora, vocês em cálculo, vocês vão chegar lá em cálculo. Cálculo B, principalmente, que é bastante contra. Cálculo C, então, que é equações diferenciais. Para solucionar equações diferenciais, você precisa calcular integrais. E muitas integrais caem em substituições trigonométricas. Se você faz uma substituição dessa errada, você erra tudo. Tá? Então, assim, aprender bem aqui, fazer a base aqui, vocês estão fazendo base, né? Saber resolver os exercícios básicos aqui vai ser útil lá na frente, tá? Muito útil. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Exatamente, David. Parece regra de derivação. Você aprendeu, vai embora. Tá? Aprendeu, vai embora. Quando eu ensino integral também, eu ensino as regras de integração a partir das regras de derivação. Então, você deduz as regras de integração a partir das regras de derivação. Então, ou seja, se torna construtível, né? Você não precisa estar decorando as regras. Então, eu acho mais interessante aprender dessa forma. Ah, ok, a lista. Tem razão. Deixa eu pegar aqui. Peraí, deixa eu só mandar aqui, eu já te respondo. Tá? Pronto, mandei aí. A questão 22. A figura abaixo tem um círculo de quadrado tendo 3 pontos em comum. Tá? Por aqui o lado. Né? Deixa eu lembrar que se dá para fazer. Se eu tiver precisar de mais alguma coisa. Eu não lembro agora diretamente se usa o seno da soma, tá? Se cosseno da soma nesse daí. Eu acho que não. Então, eu acho que já dá para fazer sim. Dá para fazer sim. Eu acho que dá. Não, é que a figura tá bem legal isso aqui. Né? Temos que o círculo é um quadrado, e os vértices do quadrado tem 3. Não, e o quadrado tem 3 pontos, mas tem mais pontos em comum, tem esse e esse. 10. Ok. Esse. Pontos. Mais 10. Esse cara aqui vai medir 10. Tá, dá para fazer. Tá bom? Eu acho que dá para fazer sim. Sem a próxima aula. Acho que dá. Dá para tentar fazer. É um bom desafio esse, viu? É um exercício legal de fazer. Ok? Tá bom, gente? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Não, segunda, a gente pode tirar um pouco de dúvida no início, mas eu quero continuar com o conteúdo, tá? Então, a gente pode tirar algumas dúvidas. Como é atividade avaliativa, dá para tirar algumas dúvidas. Já tirei bastante, são poucos exercícios da atividade avaliativa. Estou sendo bondoso com vocês, viu?
A próxima vai cair trigonometria e área. Na próxima. Não, eu tinha comentado que estou sendo bom com vocês, a atividade avaliativa vai ser só a parte de círculo. Então, são poucos exercícios. Isso porque vocês fizeram a prova na outra semana, então não teve 2 semanas cheias para poder, de intervalo, né? Para vocês, eu vou dar esse descanso para vocês. Uma atividade com poucos exercícios. Pode ser. Não, eu não garanto 7 horas, mas eu garanto 7h30, João. 7h30, 7h40 eu estou entrando, tá? 7 horas eu não consigo, não. Eu tenho outra atividade antes, é o tempo que eu estou jantando alguma coisa. Tá bom? Mas umas 7h30 eu garanto entrar. A gente faz de 7h30 até 8h30, dá tempo para discutir bastante exercício. Mas tá simples, né? Mas tentem o final de semana aí. Amanhã eu vou tentar terminar de corrigir as atividades avaliativas, tá? Eu vou tentar amanhã. É feriado, mas estamos aí, né? Amanhã eu vou tentar terminar de corrigir, tá? Para que vocês não façam a próxima sem saber a nota da anterior. Não tá ali, a mesma coisa, não tá ruim, não. Vocês estão me enganando bem. A prova eu quero ver a avaliação. É a prova. Ali eu quero ver como é que vai estar. Tá bom? É bom, algumas vezes é bom se enganar um pouco. Até hoje eu me engano também. Tá bom? Tá bom, gente. A gente se vê na próxima segunda. Bom final de semana a todos. Fiquem em casa. Né? Fiquem em casa, se cuidem, tá? E vamos sextar. Terminou cedo, a gente vai sextar. Para a gravação.